O serviço de Network Tuning criado pela ANAP, inclusive somos precursores desse serviço no Brasil. Muito se ouvia o quê? Tuning de banco de dados, tuning de SAP, tuning de Oracle, tuning de SQL, tuning de storage, mas nunca se falava aí e o tuning de redes de computadores. Foi aí que a ANAP lançou esse serviço. Por que esse serviço foi criado? No início da nossa história, enquanto eu trabalhava ainda na HP, que eu notava muito, poxa, as empresas estão hoje muito mais focadas em apenas trocar o equipamento e não entender se realmente aquele equipamento, de fato, é possível gerar uma melhoria, é possível aplicar uma determinada configuração e não só dar uma sobrevida, mas também tunar a rede. Hoje a gente se fala muito de tuning de carro, tuning de moto, mas não se fala, poxa, e o tuning de rede? Antigamente era muito comum o quê? A minha rede está lenta, troca o equipamento, vamos botar um equipamento mais robusto, um equipamento com mais potência, com mais CPU, com uma interface com uma banda mais larga, e aí a gente conseguia melhorar a disponibilidade e a velocidade dos clientes. Só que isso começou a me incomodar demais no passado. Conforme eu já havia falado no início, na apresentação da ANAP, e o porquê que eu acabei criando essa empresa e por que esse serviço foi o nosso precursor e é hoje um dos nossos principais serviços, é porque a gente foca em, de fato, resolver o problema e não simplesmente dizer, vai lá e troca, porque não funciona. A gente até lançou na época uma campanha que era não compre, configure. E eu vou trazer um exemplo para vocês de um cliente muito grande nosso que acabou usando este serviço e ele teve uma redução de custo absurda. Em um determinado momento, eu fui chamado, ainda analista de redes, pela própria ANAP já, fui chamado em um grande cliente de varejo. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com a seguinte situação. O cliente possuía 2 suites core, com a CPU topando em 96%, 98%. Quando eu cheguei lá, e o pessoal me disse, olha, eu preciso de uma ajuda porque a minha rede tá perdendo muito pacote, tá tudo muito lento, o meu SAP tá lento, e eu tô te chamando aqui como a última cartada, e até porque eu fiquei sabendo que vocês têm um serviço de tuning. Já vieram empresas aqui, aplicaram determinadas configurações e não conseguiram, vieram empresas aqui que já disseram que o equipamento está condenado, a própria equipe de TI já falava que o equipamento estava condenado, o diretor de TI já estava com um orçamento na casa de $60 mil, mais ou menos, para trocar os equipamentos. Então já estava tudo certo. O caos já estava instaurado. Até ainda comprar esses equipamentos, enfim, demoraria muito. Quando eu chego no ambiente computacional desse cliente e olho o modelo do equipamento, eu digo, nossa, mas esse equipamento aqui não tem 2 anos. Esse equipamento aqui é top de linha, como assim? Foi aí que eu iniciei o meu tuning através de um troubleshooting e eu descobri o motivo pelo qual os equipamentos estavam topando com muito consumo de CPU. Apenas um comando eu apliquei. Um comando. Não foram 2, 3, 4. Eu não tive que mexer em cabo, eu não tive que desligar e ligar de novo. Foi um comando que eu apliquei através do meu conhecimento técnico e de toda uma sequência lógica que eu fiz de troubleshooting. Eu apliquei um comando. Eu baixei para 4% a CPU do equipamento. O equipamento já tinha bilhões de pacotes descartados. Nós aplicamos uma configuração e o equipamento foi para 4%. Toda essa consultoria de tuning durou 16 horas entre a minha chegada, a minha análise do problema, a aplicação da correção e a geração de um relatório para entregar para o cliente. Eu fui chamado para apresentar essa melhoria para o diretor de TI. E essa cena eu jamais vou esquecer, que foi o diretor de TI, quando eu apresentei que primeiro ele não teria que gastar os $60 mil naquele momento, e ele gastou alguns reais, não muito, para fazer essa correção de 16 horas de consultoria. Sem mentira, ele jogou a cadeira para trás. Ele ficou apavorado, ele disse, eu não acredito. Neste exato momento, este diretor disse, eu quero que a ANAP faça um trabalho de quality assurance e levante a grande maioria da minha rede. Foi aí que iniciou essa parceria e que dura até hoje nesse cliente. Já fechando aí seus 12, 13 anos já de história com esse cliente. Ou seja, a rede estava condenada pelo fabricante, estava condenada pelo parceiro do fabricante, estava condenada pela equipe de TI e nós, a ANAP, através do conhecimento técnico e daquele grande foco, por que você não configura, nós aplicamos um comando e resolvemos o problema. Para maiores informações, contate os nossos especialistas.